O quê? Veja, está vendo isso? Parte do Sol se rompeu e agora está se agitando acima da superfície da estrela, formando um vórtice gigante. O que está acontecendo lá? Bem, vamos admitir, ainda sabemos muito pouco sobre o Sol, por mais crucial que essa estrela seja para o nosso bem-estar. Mas no caso do Sol quebrado, os cientistas provavelmente podem explicar o que ocorreu. Parte do plasma do astro provavelmente irrompeu da superfície e se separou, criando algo semelhante a um vórtice em forma de coroa sobre o Polo Norte solar. Ainda assim, essa é apenas uma teoria. Os astrônomos precisam realizar mais análises para descobrir se foi isso mesmo que aconteceu. No momento, eles estão um pouco desconcertados, pois esse fenômeno não se parece com nada que já tenham visto antes. Mas as imagens que temos são inegavelmente impressionantes. O que é mais alarmante, porém, é que o comportamento da nossa estrela está mudando atualmente. Ela está aumentando sua atividade, ficando mais agitada com erupções e manchas. Este ano teve erupções todos os dias até agora. Também lançou algumas de classes X e M em janeiro de 2023, que são a maior e a segunda maior que pode produzir. Mesmo que isso pareça um pouco alarmante, não se preocupe. O Sol tem certos ciclos de atividade que se repetem a cada 11 anos aproximadamente. Alguns são relativamente calmos, enquanto outros são absolutamente selvagens. Esses ciclos ocorrem simultaneamente com as flutuações do campo magnético solar. Quando este fica mais fraco nos polos da estrela, estes trocam de lugar, o que faz com que a polaridade do campo magnético se inverta. Esse é o período de tempo em que o astro está mais ativo, reconhecido como máximo solar. No momento, estamos próximos dele. Os cientistas podem descobrir isso analisando a atividade solar em comum. Mas como o Sol ainda é um mistério para nós, ninguém pode determinar quando a inversão de polaridade provavelmente ocorrerá. Uma estimativa aproximada é julho de 2025. Ao mesmo tempo, não podemos dizer que a situação atual é normal. É verdade que cada ciclo é diferente dos outros. Alguns são mais fracos e outros mais poderosos. Portanto, este que começou em dezembro de 2019 já excedeu significativamente as expectativas de todos os cientistas e continua a fazê-lo. O que nos leva de volta ao vórtice observado em 2 de fevereiro de 2023, que tanto impressionou os astrônomos. Ele começou como uma proeminência solar. Trata-se de um filamento de plasma brilhante que se estende para longe da superfície da estrela. E deixa eu dizer que as proeminências solares são um fenômeno absolutamente regular, e, como a mais recente, elas geralmente ocorrem em grandes altitudes ao redor da coroa do Sol, que é a camada mais externa da atmosfera da estrela. De qualquer forma, proeminências como essa em questão são chamadas de SEBs, porque se parecem com uma cerca viva. Mas o que surpreendeu os astrônomos aconteceu um pouco mais tarde. O material do filamento aparentemente se separou e começou a circular em torno do polo próximo ao qual ocorreu, a 60 graus de latitude e a uma velocidade de cerca de 100 km por segundo. E isso durou cerca de 8 horas. Um cientista que vem observando os ciclos do Sol há décadas afirma que nunca viu vórtices assim. Infelizmente, os polos solares são mais difíceis de serem observados, portanto pode demorar um pouco até obtermos nossas respostas. Pela primeira vez, uma espaçonave tocou a superfície do Sol em 2021. Foi a sonda solar Parker, da NASA, que voou pela atmosfera superior de nossa estrela. Ela também coletou algumas amostras de partículas e examinou os campos magnéticos de lá. Foi um verdadeiro marco e um salto gigantesco para a ciência solar. Colocar as mãos no material de que o Sol é feito permitirá que os pesquisadores descubram informações cruciais sobre nossa estrela e sua influência sobre nós e todo o sistema solar. A sonda Parker se aproximou da superfície do Sol e começou a fazer descobertas que outras espaçonaves estavam muito distantes para ver. Por exemplo, examinou o vento solar por dentro. Trata-se de um fluxo de partículas provenientes do Sol que podem nos influenciar aqui na Terra. Mesmo antes de chegar muito perto do astro, a Parker descobriu que parte dele havia muitas estruturas magnéticas em zigue-zague no vento solar, chamadas switchbacks. Naquela época, porém, os cientistas não conseguiam descobrir como elas se formaram e onde apareceram. Mas agora, mais de 2 anos depois, sabemos com certeza que se originam na superfície solar. Como você sabe, o Sol não tem nenhuma superfície sólida, ao contrário do nosso planeta, mas conta com uma atmosfera superaquecida, feita de material solar ligado por forças magnéticas e gravidade. Quando a pressão e o aumento do calor empurram esse material para longe da estrela, ele acaba chegando a um ponto em que o campo magnético e a gravidade do Sol não conseguem mais contê-lo. Esse ponto tem seu próprio nome, a superfície crítica de Alfvén.
Ela marca a borda da atmosfera solar e é também onde começa o vento solar, um material que consegue ultrapassar o limite. Ele arrasta o campo magnético em direção à Terra e além. Mas o mais importante é que após esse limite, o vento começa a se mover tão rápido que suas ondas não conseguem retornar ao Sol, o que significa literalmente cortar todas as conexões com a estrela. Durante sua passagem, a sonda Parker entrou e saiu da coroa solar várias vezes. Isso provou que a superfície crítica de Alfvén não tinha o formato de uma esfera lisa. Ele tem vales e picos e sua superfície é um pouco enrugada. Em um determinado momento, a sonda chegou a encontrar um pseudofluxo, uma estrutura maciça na coroa do Sol que se eleva bem acima da superfície da estrela. É possível vê-la da Terra durante os eclipses solares. E sabe de uma coisa? Para a sonda Parker, passar por esse pseudofluxo foi como voar para o olho de uma tempestade. Lá dentro, tudo era muito mais silencioso. As partículas se moviam mais lentamente e havia menos mudanças de direção. Foi uma grande mudança em relação à barragem de partículas que a sonda encontrou dentro do vento solar. Agora, falando em erupções solares, elas são muito perigosas para a Terra. A radiação que liberam pode interferir em nossa comunicação por rádio. Essas tempestades afetam todos os sistemas eletrônicos, desde a internet até as redes de energia, e podem até destruir satélites. A maioria das erupções solares dura minutos, mas algumas continuam por horas. Os cientistas as classificam de acordo com a intensidade do brilho em raios X. É pouco provável que você perceba as menores se não tiver um equipamento especial. As erupções solares médias causam apagões de rádio fugazes nos polos, mas nada muito grave. É com as de classe X que as pessoas devem se preocupar. Elas causam as tempestades solares mais fortes e duradouras. Uma dessas em direção à Terra não ocorrerá de uma só vez. Primeiro haverá luz solar de alta energia, principalmente raios ultravioleta e raios X. Elas ionizarão a atmosfera superior do nosso planeta e atrapalharão a comunicação por rádio. Depois, uma tempestade de radiação atingirá a Terra. E, finalmente, uma nuvem colossal de partículas solares carregadas atingirá nossa atmosfera. Elas vão interagir com o campo magnético do planeta e causar estragos em todo o mundo. Se uma tempestade solar intensa ocorresse nos dias de hoje, começaria interrompendo o GPS e derrubando satélites. Se algum astronauta estivesse fazendo uma caminhada espacial naquele momento, teria apenas alguns minutos após o primeiro flash de luz para encontrar abrigo. Suas espaçonaves provavelmente estariam devidamente protegidas e seguras o suficiente. O principal desafio seria entrar a tempo. Depois, a tempestade continuará a interferir nas comunicações via satélite. É por isso que muitas de suas atividades diárias, desde ligar para seus amigos até pagar com cartão de crédito, estariam em risco. Mas uma das piores consequências estaria ligada às redes de energia. Os picos causados pelas partículas provenientes do Sol danificariam transformadores gigantes. Uma tempestade solar poderosa poderia custar de 1 trilhão a 2 trilhões de dólares. Felizmente, se uma tempestade solar tão poderosa estivesse vindo em nossa direção, provavelmente receberíamos algum tipo de aviso. Equipamentos modernos em todo o mundo e no espaço não param de observar o Sol nem por um segundo. Isso nos daria algum tempo para nos prepararmos, entre várias horas e alguns dias. E se os transformadores fossem desligados a tempo, as consequências não seriam tão dramáticas. É possível que um planeta não tenha um, nem dois, mas muitos sóis? Vamos imaginar o que aconteceria conosco se o Sol de repente decidisse invadir um monte de pequenas estrelas. Durante a busca por planetas semelhantes à Terra em todo o universo, os cientistas descobriram que sistemas de 2 ou até 3 estrelas não são tão raros na verdade. Muitos deles até têm planetas em suas zonas habitáveis. Quase metade desses planetas poderia conter vida. Mal posso esperar para perguntar aos moradores sobre o pôr do Sol. Os cientistas até sugerem que o nosso Sol nem sempre foi solitário. Poderia ter tido uma estrela companheira chamada Nêmesis. Eles notaram que as extinções em massa na Terra ocorrem a cada 27 milhões de anos. É como um ciclo. Então eles se voltaram para as estrelas para descobrir qual poderia ser o motivo. E então entenderam que seria uma estrela que deixou nosso Sol há muito tempo. Mas isso ainda nos afeta. Nêmesis pode estar localizada a cerca de 1,5 anos-luz de nós. Pode não parecer muito, mas na verdade são quase 9 trilhões de milhas, 14 trilhões 250 bilhões de quilômetros. Vai ser uma viagem de carro divertida, 50 milhões de anos. De qualquer forma, toda vez que Nêmesis passa por sua órbita, ela pode afetar a nuvem de Oort. A nuvem de Oort é uma área ao redor do nosso sistema solar na qual os cometas são formados.
Sua existência ainda não foi comprovada, mas os cientistas têm certeza disso. Então, os cometas se formam dentro dessa nuvem e depois se mudam para o nosso sistema solar. Mesmo estando muito longe, a segunda estrela do sistema pode ter grande influência sobre ele. Mas e quanto a sistemas com 4 ou mais estrelas? É possível mesmo? Na verdade, sim, mas quanto mais corpos celestes você adiciona ao sistema, mais complexo ele se torna. As órbitas ficam instáveis, vai ser o mais caótico possível. Na mecânica estelar, isso é chamado de problema dos 3 corpos, teoria que nos diz que é muito difícil prever as órbitas dos corpos em tais sistemas. Na maioria dos casos, elas acabam sendo muito aleatórias e únicas. E Isaac Newton foi o primeiro a perceber isso. Ele tentou aplicar suas descobertas gravitacionais à Terra, à Lua e ao Sol, e encontrou muita dificuldade. Não foi fácil entender como 3 objetos estelares orbitam de forma tão estável um ao redor do outro. E isso é apenas um planeta e um satélite. Que tal incluir várias estrelas? Eu não invejaria aqueles que terão que calcular tudo isso. Ah, certo, sou eu. De qualquer forma, sabemos que os sistemas de estrelas triplas são extremamente caóticos. Mas e os sistemas com mais estrelas? Eles são muito raros. Em 2021, a NASA descobriu um sistema estelar de até 6 estrelas. Isso é uma loucura. Claro, não há planeta nele, mas quem sabe? Talvez um dia encontremos esse sistema também. Nesses mundos, a dança da gravidade é muito complexa. São necessárias condições bastante específicas para manter tudo unido. É como andar em uma corda bamba sobre um abismo. Com tudo isso em mente, vamos tentar imaginar o que aconteceria se o Sol de repente se transformasse em várias pequenas estrelas. Vamos precisar de uma situação muito detalhada. Não, provavelmente até de uma dúzia de simulações para fazer isso funcionar. Caso contrário, teríamos apenas poucas opções. Opção 1. Dividimos o Sol em 5 a 10 pequenos sóis. Agora vamos espalhar esses caras não muito longe um do outro. Eles vão destruir nosso sistema solar em algumas horas. Sim, todos os sistemas estelares, incluindo o nosso, estão em constante movimento em todo o universo. Então eles vão colidir um com o outro quase que imediatamente. Essa colisão levará à criação de uma supernova. Nosso sistema se transformará em uma nebulosa bonita e colorida. Para nós, isso acontecerá em apenas alguns minutos. Nem teremos tempo para sentir nada. E todos os planetas do ex-sistema solar se transformarão imediatamente em poeira espacial cintilante. Mas não é a melhor opção para nós, certo? Vamos ver se pode haver outro resultado. Opção 2. Como eles não podem ficar tão perto um do outro, vamos tentar colocá-los o mais longe possível. E nesse caso, eles simplesmente iriam embora. Tchau! A força gravitacional é muito fraca para manter tudo unido. Os pequenos sóis simplesmente deixarão o sistema solar, voando para o espaço em direções aleatórias. Depois disso, o resto dos planetas sairá de suas órbitas, incluindo nós, é claro. Vamos nos tornar um chamado planeta interestelar. No começo, nem perceberíamos que o planeta saiu de órbita, e não teríamos tempo para fazer nada antes que ficasse incrivelmente frio. Que final triste e poético. Em geral, nenhum desses resultados parece muito divertido. Oh, tudo bem. Ainda temos a última opção. Nosso principal problema é que estávamos calculando cada uma dessas pequenas estrelas com a mesma massa. Mas preste atenção em todos esses sistemas multiestrelares que já descobrimos. Você verá que nenhum deles se parece com um monte de bolas brilhantes juntas. Em vez disso, existem algumas estrelas grandes lá. O resto, as pequenas, estão orbitando ao redor. Então, que tal? 2 estrelas grandes e 2 pequenas. Como ficaria a Terra, então? Bom, a sua órbita se tornará terrivelmente instável. Ficaríamos indo para frente e para trás. Eu não recomendaria, honestamente. Sabemos a que isso pode levar e é uma loucura, porque já aconteceu conosco uma vez. Sim, cerca de 70 mil anos atrás, uma estrela solitária visitou nosso sistema solar. Era uma anã vermelha chamada Scholz. Uma anã vermelha é uma estrela muito pequena e fria. Se você achar que 7.752 graus Celsius negativos é frio, é claro. Ela é considerada o tipo de estrela mais fraco e frio, então provavelmente não parecia tão grande e brilhante no céu. Naquela época, nossos ancestrais, os Homo sapiens, já estavam lá vivendo suas vidas. E você pode imaginar? Eles viram outra estrela no céu se aproximando do Sol. Como será que foi essa visão? E então Scholz ignorou o Sol e voou para algum lugar para seguir surfando no espaço. Você não estava esperando algum tipo de desastre, estava? Se isso tivesse acontecido, você não teria tido a chance de assistir a este vídeo agora.
A partir dessa história, podemos ver o que acontece com a Terra durante esses eventos estelares. Naquela época, uma enorme quantidade de atividade vulcânica aconteceu em nosso planeta. Também sofremos algumas chuvas de meteoros que quase nos exterminaram. Nossos ancestrais com certeza tiveram dificuldades. Algo semelhante acontecerá em nosso hipotético planeta com 4 sóis, mas em uma escala muito maior. Atividade vulcânica constante, terremotos e tsunamis. Além disso, a duração de um dia mudará, assim como a duração de todas as estações e do ano como um todo. Eles não serão mais estáveis devido às mudanças regulares na gravitação. Em outras palavras, você nunca saberá quando esperar um inverno anual ou um verão quente. E quando estivermos precisamente no meio entre 2 estrelas, não haverá noites. Elas iluminarão ambos os lados do nosso planeta e teremos que dormir sob luz solar intensa. E se você acha que isso é uma coisa ruim, tenha em mente que também seremos atacados por muito mais raios ultravioleta e ventos solares devido aos nossos 4 sóis. A cor deles também vai mudar. Eles se tornarão anãs vermelhas, proporcionando uma coloração laranja escarlate no céu. Também teremos muito mais eclipses solares, só que em vez da Lua, o Sol seria eclipsado por outro Sol. Provavelmente ficaria um pouco mais escuro. Para ser honesto, é improvável que algo sobreviva na Terra depois de tudo isso. Quero dizer, é possível, mas faça você uma centena de simulações se quiser ter certeza. Teoricamente, poderíamos sobreviver em um sistema estelar binário simples, por exemplo, em um que consiste em 2 estrelas próximas uma da outra. Cada um deles teria que ser 2 vezes menor do que o nosso Sol. Esse seria o cenário perfeito. E é bem possível no futuro. A NASA está atualmente trabalhando em um plano para realocar nossos descendentes para a próxima Centauri B. Esse é um planeta perto do sistema estelar mais próximo do Sol, Alpha Centauri. E quem sabe, talvez um dia no futuro nós realmente nos mudemos para lá. Então veremos como é viver com vários sóis. Por que tantas notícias sobre o Sol? Alguns dizem que o Sol está ficando zangado. Bom, o que isso significa exatamente? E devemos nos preocupar? Francamente, sim, devemos nos preocupar. Geralmente não é uma coisa boa ter muita luz solar. O seu componente ultravioleta é prejudicial à pele. É por isso que os humanos se adaptaram para um espectro de pigmentação da pele. Quanto mais luz solar houver, mais pigmentação precisamos para nos proteger. Chapéus grandes e, é claro, protetor solar de FPS alto e protetor solar sem óleo também ajudam, especialmente para pessoas de pele clara. Mas o que o planeta Terra vai fazer? Primeiro, vamos conseguir uma boa estimativa de até onde, provavelmente, irá essa zanga do Sol. O Sol geralmente passa por um ciclo ativo-calmo-ativo a cada 22 anos, com altos e baixos ocorrendo a cada 11 anos. Por que isso acontece, ninguém sabe, simplesmente acontece. Provavelmente há uma razão, mas os cientistas ainda não descobriram. Eles sabem que a cada ciclo, o Sol inverte seus polos magnéticos. Isso por si só é bastante surpreendente, especialmente quando você considera que a Terra não inverteu seus polos magnéticos nos últimos 600 mil anos. Ultimamente, o Sol tem estado extremamente calmo, o mais calmo que já foi em mais de 100 anos, na verdade. Isso também é incomum. O ciclo ativo-calmo-ativo se transformou em um ciclo ativo-calmo-calmo. Mas isso está mudando, e é por isso que estamos notificando nossos amigos incrível-maníacos sobre o que esperar nos próximos anos. Os termos calmo ou ativo ou zangado referem-se à quantidade de radiação de alta energia que o Sol emite. Felizmente, a quantidade de luz visível que o Sol emite não muda muito. Isso seria um problema sério. Se o Sol ficasse apenas 6% mais escuro ou mais brilhante, a Terra congelaria ou fritaria. Observar manchas solares é a maneira mais fácil de medir a atividade do Sol. Quanto mais manchas solares forem visíveis, mais ativo ele está. Um gráfico, conhecido como diagrama borboleta, rastreia o padrão de 11 anos de atividade das manchas solares. Ele mostra como as manchas solares desaparecem regularmente da superfície do Sol e reaparecem regularmente em outros locais. A NASA previu que o ciclo atual da atividade solar seria calmo, como o anterior, mas está começando a parecer que esse não é o caso. Atualmente, estamos no ciclo solar de número 25. Esse é o 25º ciclo solar de 11 anos desde 1755, quando isso começou a ser registrado. Espera-se que esse ciclo de atividade solar atinja o pico em 2025. O Sol já excedeu o número de manchas solares que a NASA havia previsto. Não parece que esse ciclo vai ser calmo. Parece que teremos uma radiação solar muito ativa na Terra nos próximos anos.
No início de fevereiro de 2022, 40 dos 49 satélites de comunicação da SpaceX em órbita acima da atmosfera foram destruídos por uma explosão no Sol. O gás de plasma eletromagnético de alta velocidade do Sol, conhecido como vento solar, fez com que a atmosfera terrestre se comprimisse e os satélites de Elon Musk perderam sua integridade orbital e caíram de volta na Terra. As manchas solares parecem manchas escuras no Sol, mas não são escuras. Elas simplesmente não são tão brilhantes quanto a superfície da estrela. Para ter uma ideia melhor, pegue uma lâmpada acesa de 25 watts e segure-a na frente de uma lâmpada de 100 watts. A lâmpada de 25 parecerá escura. O mesmo acontece com as manchas solares. Essas manchas na superfície do Sol quase sempre vêm em pares. Isso ocorre porque elas são tempestades magnéticas no gás plasmático do Sol. Uma mancha solar será magnética positiva e a outra será magnética negativa. Entre as duas, que podem ser muitas vezes maiores do que a própria Terra, flui uma corrente elétrica que carrega consigo um arco ardente de gás ionizado. As erupções solares são outra coisa com a qual devemos nos preocupar. São poderosas explosões eletromagnéticas no Sol associadas a manchas solares. À medida que o gás de plasma superquente no Sol gira e torce, ele também torce as linhas de campo magnético nas manchas solares. Quando essas linhas quebram, uma poderosa explosão libera raios X e radiação gama na velocidade da luz. Gases visíveis também são liberados. As erupções solares têm um sistema de classificação de acordo com sua intensidade. As de classe X são as mais perigosas. Esse tipo pode causar apagões de rádio em toda a Terra e prejudicar satélites, astronautas em órbita e até mesmo passageiros em aviões de alta altitude. As explosões solares de classe M geram auroras espetaculares nas áreas dos polos norte e sul da Terra, enquanto as de classe C quase não têm efeito na Terra. Mas as explosões solares não são as maiores explosões do Sol. EMC significa ejeção de massa coronal, e essas são muito maiores do que as erupções solares e mais perigosas quando vêm em nossa direção. Como o nome indica, as ejeções de massa coronal são explosões que se originam na coroa do Sol. Elas lançam milhões de toneladas de gases ionizados quentes para fora da coroa. Coroa é a camada de gás fina e brilhante ao redor da superfície solar. É muito mais quente que a superfície do Sol. A superfície em si tem cerca de 5.537 graus Celsius, mas a coroa está em algum lugar entre 1 a 2 milhões de graus. O porquê e como a coroa é muito mais quente do que a superfície é outro grande mistério que os cientistas ainda precisam desvendar por completo. Uma teoria recente afirma que a coroa é aquecida por ondas sonoras e as reações nucleares do Sol fazem muito barulho. O projeto GONG, que significa Global Oscillation Networking Group, foi criado na Terra para monitorar as ondas sonoras no Sol. Legal, hein? Acontece que o Sol está tocando ou oscilando como um sino. E temos 5 locais de observação em todo o mundo. Um na Índia, um na Austrália, um nas Ilhas Canárias, um no Chile e um na Califórnia, que observam constantemente os mais de 10 milhões de ondas sonoras que se movem sobre e ao redor do Sol. Agora que o Sol está entrando em uma fase ativa, podemos esperar ver EMCs mais poderosos vindo em nossa direção. Os gases ejetados pelo Sol são ionizados e despojados de elétrons pelo calor intenso, o que faz com que formem uma tempestade de prótons capaz de viajar pelo espaço a velocidade de cerca de 800 km por segundo. Esses núcleos atômicos carregados positivamente serão principalmente bloqueados ou desviados pelo campo magnético que se estende ao redor da Terra. Nossa atmosfera não ajuda contra uma tempestade de prótons, embora o último quilômetro de ar acima da superfície terrestre pare os raios X nocivos das explosões solares. O vento de partículas do Sol só pode ser interrompido pela magnetosfera terrestre. Podemos esperar algumas auroras espetaculares ao redor dos polos magnéticos da Terra, e é muito possível que se estendam até as latitudes médias quando a Terra estiver se movendo através de uma ejeção de massa coronal. Atualmente, os Estados Unidos têm uma sonda espacial indo para a coroa solar. Como a coroa do Sol se estende para fora por muitos milhões de quilômetros, a sonda Solar Parker, como é chamada, está cruzando 6,2 milhões de quilômetros da superfície da nossa estrela, ou cerca de 1/10 da distância até Mercúrio. A sonda está experimentando temperaturas de 1.315 graus Celsius, mas é mantida a temperatura ambiente perfeita. Um escudo térmico composto de carbono de 11 centímetros de espessura protege os telescópios e magnetômetros da sonda que medem a intensidade do vento solar. As 5 antenas que se projetam nos gases coronais são feitas de uma liga que pode suportar as temperaturas extremas da coroa. O recente ciclo duplo de calma do Sol é um pouco preocupante ao tentar prever quão ativo o Sol será nesse ciclo.
As manchas solares desapareceram completamente de toda a superfície por um longo tempo. É como se as distorções magnéticas que geralmente vemos na fotosfera do Sol tivessem entrado em colapso em seu interior. O magnetismo intenso está vindo à tona agora e rompendo a coroa. O Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica em Boulder, Colorado, está prevendo que esse ciclo solar, o ciclo 25, será um dos mais fortes de todos os tempos. O último foi muito calmo, com uma contagem de apenas 116 manchas solares. A média é de 170, mas a previsão para esse ciclo está entre 210 e 260 manchas solares, o que seria um dos ciclos mais fortes de todos os tempos. Podemos perder mais satélites para um vento solar mais forte. Também podemos esperar sobrecargas na rede elétrica à medida que a tempestade de prótons atinge o pico em 2025. Isso significa que devemos esperar uma interrupção em nossos serviços de internet, à medida que os prótons carregados positivamente entram nos fios e nos transformadores e os sobrecarregam. Em 12 de março de 1989, um poderoso EMC atingiu a Terra e criou estragos tremendos em nossas redes elétricas. Experimentaremos algo dessa magnitude em um futuro próximo? Bom, fique atento, incrível maníaco. O que aconteceria com a gente e com o nosso planeta se ele se tornasse tão grande quanto o Sol? O diâmetro da Terra é de 12.742 quilômetros. Atravessá-lo é como fazer 3 viagens de ida e volta de uma ponta a outra dos Estados Unidos. Isso não parece muito, certo? Bom, que tal repetir essa jornada outras 305 vezes? Imagine as despesas com gasolina. Este é o diâmetro do Sol, cerca de 1.392.700 quilômetros. É difícil comparar o Sol com a nossa Terra, considerando a diferença de tamanho. Então, o que aconteceria conosco se o nosso planeta tivesse o mesmo tamanho do Sol? Existem 4 cenários possíveis, dependendo do que queremos dizer quando dizemos do tamanho do Sol. Cenário 1. A Terra se torna tão grande quanto o Sol, mas sua massa permanece a mesma. Um planeta colossal com a massa de uma pequena Terra. Primeiro, diga adeus à gravidade. Quanto mais massivo o planeta, mais forte a sua gravidade e vice-versa. Um planeta tão leve simplesmente não seria capaz de atrair nada para si. A gravidade cria todas as substâncias pesadas, de pedras a continentes inteiros. Tudo é mantido graças a ela. Acredito que você já adivinhou o que teria acontecido sem a gravidade. Todos nós nos transformaríamos em partículas de poeira. Sim, a Terra simplesmente se tornaria uma nuvem de poeira. E para piorar a situação, a gravidade de outros planetas nos esticaria para os lados, não deixando nenhuma chance de unir nosso planeta novamente. Esse cenário não parece muito bom, não é? Por sinal, mesmo que a Terra de alguma forma permanecesse um planeta, a vida não poderia ter se originado nessas condições. Teria havido uma distância considerável entre o centro da Terra e a superfície. E lembre-se, a massa do planeta é mínima, então não tem gravidade. Simplesmente a atmosfera não seria mantida, e sem a atmosfera, os organismos vivos não poderiam se desenvolver. Não que isso teria importância, pois afinal a Terra agora é uma nuvem de poeira. Então, agora essa nuvem, com um peso de cerca de 10 planetas Júpiter, está se acumulando no espaço. Como resultado, ela colapsa, se transformando em uma estrela. Diga olá para o novo Sol. Cenário 2. Funciona tanto como um cenário separado quanto como o resultado do anterior. A Terra se tornaria tão grande quanto o Sol e teria a massa dele também. Agora temos 2 sóis. Nos tornamos o que chamamos de sistema estelar binário. Você sabe o que isso significa? É hora de destruir todo o nosso sistema solar. Imagine ter 2 centros de massa em um sistema. As órbitas dos planetas se tornariam instáveis, perturbadas por uma mudança tão repentina. Uma vez que eles se aproximassem da nossa ex-Terra, entrariam em colapso imediatamente, seja por forças de maré ou pelo impacto da ex-Terra. Sim, até gigantes gasosos. Estou olhando para você, Júpiter. Você sabe qual deles sobreviveria e finalmente se vingaria de nós? Plutão. Provavelmente seria o último ex-planeta restante em todo o sistema. Ele fica muito longe para notar qualquer alteração, exceto por um aumento na massa do centro do sistema. Então a órbita de Plutão se aproximaria do nosso sistema binário, e é isso. A Terra e o Sol teriam que aceitar que Plutão seria seu único amigo agora. O disco protoplanetário que formou nosso sistema há bilhões de anos não existe mais. Portanto, não podem ser criados outros planetas em nosso sistema. Está tudo bem, mas e quanto à Terra em si? Como seria a vida? Vamos ver.
As noites e os dias agora duram mais por causa do aumento do tempo de rotação da Terra. Provavelmente há uma queda significativa de temperatura nos polos norte e sul. Mesmo no nosso pequeno planeta atual, mal se recebe luz solar. Então, se o tamanho da Terra aumentasse, a área dos polos que recebem luz solar diminuiria ainda mais. Pelo lado positivo, há muito mais espaço agora. Chega de problemas de superpopulação. O planeta é tão grande que você levaria anos para ir de um ponto a outro. Sim, se você pensar sobre isso, provavelmente seríamos muito solitários nessa situação. Mas ei, quem sabe? Talvez os foguetes se tornem nosso principal meio de transporte. Isso seria incrível. Existiriam muitas áreas vastas e desconhecidas que nenhum ser humano jamais viu ou visitou. Também não saberíamos sobre a existência de muitas civilizações e tribos diferentes. Séculos se passariam e muitos de nós iríamos embora sem nunca conhecer outras pessoas ou aprender sobre elas. E isso se pudéssemos andar. Nossos ossos não suportariam nosso peso com uma gravidade tão considerável e nossos corações teriam que trabalhar 2 vezes mais para nos manter vivos. Os pássaros não poderiam mais voar. Nada poderia, para ser exato. Todas as árvores existentes cairiam e as novas cresceriam rentes à terra, como grama. E por falar em árvores, e quanto ao nosso ecossistema? Bom, não vai nada bem. Se não apreciamos o meio ambiente em nossa pequena terra agora, imagine o que aconteceria se tivéssemos um espaço tão grande à nossa disposição. Eu até presumo que nossas toneladas de lixo teriam dominado até mesmo aqueles suprimentos intermináveis de árvores e água limpa que teríamos em nossa nova grande casa. Nossas máquinas e robôs teriam que ser enormes para fazer pelo menos algo agora. Isso porque até mesmo fazendas comuns agora são do tamanho de estados. Eu também presumo que seria muito mais escuro do que estamos acostumados. A Terra é tão pequena agora, imagine o que vai acontecer quando nosso planeta se tornar do tamanho do próprio Sol. Menos luz solar significa que provavelmente precisaríamos de um Sol artificial. Além disso, as diferenças de temperatura na superfície do planeta seriam enormes. Se você estiver surpreso, provavelmente subestimou o tamanho do Sol. Ele é quase 110 vezes maior que a Terra. Nosso novo equador da Terra é igual a 35 equadores terrestres atuais. Ah, e você se lembra de Plutão? Bom, é a nossa única lua agora. A primeira provavelmente teria se chocado com o nosso planeta há muito tempo, fazendo-nos compartilhar o destino dos dinossauros. Nesse caso, toda a água provavelmente evaporaria do nosso planeta. De qualquer forma, existem milhares de possibilidades ruins, mas vamos seguir em frente e nos concentrar em algo bom. Cenário 3. A mesma coisa, mas a Terra mantém sua densidade. Este aqui é um cenário interessante. Não somos mais um planeta, somos uma estrela. Na verdade, nos tornamos ainda mais massivos do que o Sol. Nosso planeta agora tem uma massa de 3,9 sóis, porque precisamos equilibrar nossa baixa densidade de alguma forma. Em suma, seria quase o mesmo que no cenário 2, mas com consequências mais interessantes a longo prazo. Como a nossa Terra se tornou 4 vezes mais massiva que o Sol, ela queimaria seu combustível mais rapidamente, então evoluiria. E dependendo da massa de seu núcleo, se tornaria uma supernova, ou simplesmente sopraria suas camadas externas para formar uma nebulosa planetária. Se tornasse uma supernova, o Sol que estava tão perto de nós explodiria. E agora há apenas uma estrela de nêutrons, ou seja, uma estrela feita de matéria de nêutrons degenerada. Essa coisa é ultra densa e gira muito rapidamente, então é melhor você ficar longe. Se a Terra se tornasse uma nebulosa, o Sol coletaria toda a poeira e a adicionaria à sua massa. Assim, temos um Sol um pouco mais massivo e uma anã branca. O tempo passa e o vovô Sol vive sua vida até o final. Torna-se uma gigante vermelha depois de esgotar o hidrogênio em seu núcleo. Começa a se expandir e deixa seu material, principalmente hidrogênio, na anã branca que somos nós. Quando a matéria atinge temperaturas e pressões altas o suficiente, a fusão nuclear acontece. Nós nos tornamos uma nova. Oba, somos uma estrela de novo. Uma solitária, mas uma estrela mesmo assim. O que acontece a seguir? Veja, uma estrela é uma batalha de forças opostas. Uma delas é a gravidade, que tenta de todas as maneiras possíveis comprimir em uma pequena bola o máximo possível. A segunda é uma pilha de combustível no núcleo da estrela, que, enquanto queima, forma toneladas de energia e temperaturas quentes substanciais. Enquanto essas forças estiverem em equilíbrio, a estrela vive.
Mas quando o combustível da estrela se esgota, a estrela esfria. A pressão dentro dela cai. Isso significa que a gravidade venceu. Ela aperta a estrela com todas as suas forças e, como resultado, a estrela diz: "Viva!" Em apenas 15 segundos, a luz mais brilhante que você já viu em sua vida pisca, e nossa ex-Terra se torna uma supernova, deixando uma deslumbrante nebulosa para trás. De qualquer forma, não se preocupe. Na verdade, é impossível para um planeta rochoso ser do tamanho do Sol. Apenas outras estrelas podem ser tão grandes. Mas espere, por que a nossa Terra é tão pequena enquanto os outros planetas são enormes? Eles simplesmente continuam crescendo ou param em algum momento? Quanto mais massa você adicionar, mais compressão você terá. À medida que os planetas se tornam mais massivos, a compressão gravitacional aumenta. Eles param de crescer quando sua massa atinge cerca de 1,7 vezes a de Júpiter, ou 540 massas da Terra. Depois disso, adicionar mais massa a um planeta o tornará menor, porque a compressão se torna mais forte. Em outras palavras, nosso pequeno experimento mental é impossível. O que acontece quando uma estrela fica sem combustível? Em primeiro lugar, paradoxalmente, ela cresce até 1 milhão de vezes seu tamanho original. Veja bem, quando o núcleo fica sem hidrogênio, começa a se contrair sob o peso de sua própria gravidade, mas alguma fusão de hidrogênio continua nas camadas superiores. Enquanto o núcleo se contrai, ele se aquece. Isso faz com que as camadas superiores da estrela também se aqueçam e se expandam, e o raio aumenta. À medida que ela cresce, devora qualquer matéria, até mesmo os próprios planetas em seu rastro. Os astrônomos observaram algumas delas logo antes ou depois de engolir planetas inteiros, mas até recentemente nunca haviam visto o processo em si. Cientistas de diferentes universidades relataram que, pela primeira vez na história, observaram uma estrela engolindo um planeta. E esse trágico evento não aconteceu em uma galáxia distante, mas na nossa própria Via Láctea, a cerca de 12 mil anos-luz de distância de nós. Os astrônomos observaram uma explosão de uma estrela que tem cerca de 0,8 a 1,5 vezes a massa do nosso Sol, perto da constelação de Áquila, semelhante a uma águia. Ela se tornou mais de 100 vezes mais brilhante do que o normal em apenas 10 dias e, depois, desapareceu rapidamente. Ainda mais interessante, esse clarão branco e quente foi seguido por um sinal mais duradouro que também era mais frio do que o primeiro clarão. E essa combinação, meu amigo, só pode significar uma coisa: a estrela engoliu um planeta próximo. A pergunta é qual? Os astrônomos acreditam que poderia ser um mundo fervente de 1 a 10 vezes a massa de Júpiter. Esse tipo também é chamado de Júpiter quente, um exoplaneta gigante semelhante ao monstro gasoso que temos em nosso sistema solar e que precisa de menos de 10 dias para orbitar suas estrelas. O do qual estamos falando vinha espiralando gradualmente em direção à estrela até ser puxado para sua atmosfera e, por fim, para o núcleo da que estava em extinção. Essa festa galáctica aconteceu entre 15 mil e 10 mil anos atrás, quando a estrela tinha cerca de 10 bilhões de anos, e, dada a sua idade respeitável, a própria deglutição aconteceu na velocidade da luz, de uma só vez. Isso é muito diferente de outros Júpiteres quentes, que foram mordiscados delicadamente por suas estrelas. Os astrônomos não têm certeza se há outros planetas orbitando essa especificamente, talvez a uma distância mais segura, mas mesmo que existam, provavelmente se passarão milhares de anos antes que se torne o prato principal ou a sobremesa dela. De qualquer forma, agora que os especialistas sabem o que devem procurar, ficarão atentos a mais banquetes cósmicos. Porque um dia nosso planeta, assim como parte do nosso sistema solar, sofrerá o mesmo destino. Tudo ao nosso redor desaparecerá em um piscar de olhos, mas você pode relaxar e respirar fundo. Isso não irá acontecer por mais 5 bilhões de anos. É nesse período que o Sol deve se queimar e se expandir tanto que engolirá os planetas internos do sistema solar: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Se as pessoas conseguirem colonizar algum outro mundo nessa época, que deve estar a pelo menos 10 mil anos-luz de distância da Terra, poderão observar essa catástrofe. O Sol subitamente se tornaria muito mais brilhante e ejetaria algum material no espaço. Ele engoliria vários planetas, inclusive a Terra, antes de voltar a ser o que era. Mas as estrelas não são as únicas coisas no universo que engolem outros objetos espaciais. Há outros tipos de monstros cósmicos que devoram tudo, até mesmo a luz. Você adivinhou? Pois é, estou falando dos impiedosos buracos negros. Mas o mais interessante é que eles não apenas consomem as coisas, mas também parecem cuspi-las.
Não faz muito tempo, os cientistas descobriram que o buraco negro supermassivo no centro de nossa Via Láctea parece estar vazando. Por que isso é um divisor de águas? Porque pode significar que esse carinha chamado Sagitários A, cuja massa é 4,1 milhões de vezes a do nosso Sol, não é um gigante adormecido como se pensava anteriormente. Ele ainda pode estar ativo, e esse vazamento pode ser o soluço enquanto engole nuvens de gás. Durante a pesquisa, a equipe de astrônomos usou o telescópio espacial Hubble, que os ajudou a identificar um jato que se parecia com um maçarico e estava empurrando as nuvens de hidrogênio no centro da nossa galáxia. Esse jato parecia vomitar gás como uma mangueira direcionada a uma pilha de areia. Isso geralmente acontece em torno de buracos negros ativos cercados pelo material puxado em sua direção por sua imensa força gravitacional. Parte desse material entra, mas uma pequena porção é varrida para fora por poderosos campos magnéticos. A pesquisa sugere que, quando uma nuvem de gás gigante se aproxima demais do nosso buraco negro supermassivo, é engolida. E então este arrota mini-jatos de matéria. Bolhas de Fermi podem ser o resultado dos arrotos que ocorreram há cerca de 2 a 4 milhões de anos. Mas recentemente, os cientistas descobriram outra bolha gigante brilhante de gás quente. Ela se alinhava com um jato que se estendia por 35 anos-luz ou mais a partir do buraco negro supermassivo. Os astrônomos suspeitam que o jato pode ter atingido essa bolha de gás e a inflado. Agora, vou contar algo ainda mais assustador. Parece que há buracos negros que podem estar comendo uns aos outros. Bem, mais ou menos isso. Na verdade, estão tentando compartilhar a refeição no momento. Mas quem sabe o que acontecerá em um futuro próximo? Vou detalhar um pouco mais. Os astrônomos detectaram 2 buracos negros supermassivos se alimentando no material cósmico de 2 galáxias em fusão no espaço distante. Esses gigantes foram localizados com a ajuda do conjunto de telescópios Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, também conhecido como ALMA, localizados no deserto de Atacama, no norte do Chile. Os cientistas os utilizaram originalmente para observar 2 galáxias em fusão, localizadas a cerca de 500 milhões de anos-luz de distância de nós. Eles também notaram que 2 buracos negros gigantescos estavam crescendo um ao lado do outro, não muito longe do centro da galáxia coalescente, o GC 4211. Aparentemente, se cruzaram quando suas galáxias hospedeiras colidiram. Um deles tem cerca de 200 milhões de vezes a massa do nosso Sol, e o outro é um pouco menor, cerca de 125 milhões de vezes mais. Embora não sejam visíveis diretamente, os buracos negros são cercados por aglomerados brilhantes de gás quente e estrelas. Tudo isso foi puxado para perto pela atração gravitacional deles. Com o passar do tempo, começarão a girar em torno um do outro. E por fim, colidirão, criando um provavelmente ainda maior. Os especialistas têm observado esses carinhas em vários comprimentos de onda de luz e chegaram à conclusão de que são únicos. Estão localizados o mais próximo um do outro que se tem conhecimento, a uma distância de apenas 750 anos-luz, o que, em termos astronômicos, é como se estivessem na porta ao lado. Ainda mais interessante é o fato de que essa distância está próxima do limite do que as tecnologias modernas podem detectar. É interessante notar que essas fusões gigantescas são mais típicas de galáxias distantes. Isso faz com que seja mais difícil para os telescópios baseados na Terra observá-las, mas a sensibilidade do ALMA ajudou a pesquisar essas regiões brilhantes e compactas onde a matéria gira em torno dos buracos negros. Imagine como os pesquisadores ficaram surpresos quando, em vez de um, viram 2, mastigando a poeira e o gás agitados pela enorme fusão espacial. O mais importante sobre essa descoberta é que ela pode significar que esses buracos negros binários provavelmente são muito mais comuns do que pensávamos anteriormente. E se os pares são tão comuns, isso pode facilitar o estudo das ondas gravitacionais que ocorrem quando os buracos negros colidem. Essas ondas também são conhecidas como ondulações no espaço-tempo. Se falarmos sobre o par descoberto recentemente, talvez ainda leve várias centenas de milhões de anos para que eles se choquem um contra o outro. Mas observando seu comportamento, os cientistas podem descobrir quantos buracos negros binários que estão prestes a colidir existem no universo. Nosso Sol. Cenário 1. Alguma coisa estranha acabou de acontecer agora. Todos os canais de TV e noticiários estão falando sobre um buraco negro que se aproximou de nós, bem no lugar onde nossa estrela ficava. Dá até pra ver um disco de acreção, e o fundo do céu parece estar um pouco distorcido, o que significa que ele está bem perto. Normalmente, os buracos negros ficam tão distantes que nem conseguimos vê-los a olho nu. Nem é possível enxergá-los diretamente com o telescópio. Então o que ele está fazendo aqui, tão perto? Cadê o Sol? Será que o buraco negro o engoliu?
O Sol ficava no centro do nosso sistema solar, longe o suficiente para não nos queimar, mas perto o suficiente para nos fornecer luz, calor e lindos cenários quando subia no leste e descansava no oeste. Ei, até rimou! Era ele quem nos dava vida. O maior corpo celeste do nosso sistema solar contém 99,8% de sua massa total. Ele é tão grande que caberiam mais de 1 milhão de planetas Terra dentro dele. Quem sabe nosso Sol se transformou em um buraco negro? Mas ainda é cedo demais para isso acontecer. Quero dizer, é assim que eles se formam. Quando estrelas enormes chegam ao fim de seus ciclos de vida e explodem, o que é chamado de supernova, elas acabam entrando em colapso dentro de si mesmas, se tornando muito pequenas. O tamanho é minúsculo, mas com uma massa gigante. É isso que faz a gravidade dos buracos negros ser tão forte, e até a luz que chega muito perto não consegue escapar. Assim, todas as estrelas do universo estão encolhendo e desaparecerão em algum momento. Nosso Sol perde 4 milhões de toneladas de massa a cada segundo. Então um dia, a única energia que restará no universo será gerada pelos buracos negros. Cada um deles fica cercado por poeira, gás e radiação. Esta é muito perigosa, então tomara que nosso planeta nunca se aproxime de um buraco desses. Nosso sistema solar não tem mais luz, nem calor, então Mercúrio e Vênus provavelmente ficarão cobertos por gelo em breve, sem contar a Terra. Nem preciso dizer que nada sobreviverá nesta nova era do gelo, né? Nossa única salvação pode vir do disco de acreção que gira tão rápido a ponto de gerar calor. Mas confiar apenas nisso é arriscado. Se pelo menos o buraco negro tivesse a mesma massa do Sol, todos os planetas permaneceriam em suas órbitas, inclusive a Terra. Mas se ele tiver uma massa maior, o que é algo que os cientistas estão tentando descobrir agora, aí, tchauzinho Sistema Solar, foi bom te conhecer. Segundo cenário. Ah, não. O que está acontecendo? Era para ser um dia bonito e ensolarado, só que agora estamos mergulhados na escuridão. Já é noite? Mas o relógio ainda está marcando 2 da tarde e a lua está diferente. Os noticiários na TV dizem que nosso Sol já era e que devido a alguns eventos misteriosos, a lua não está mais orbitando a Terra. Agora ela é o centro do nosso sistema solar. Não temos muito tempo. Como o Sol não desempenha mais esse papel, agora temos 8 minutos e 20 segundos para ficarmos cientes sobre isso. A energia do Sol pode levar milhões de anos para viajar de seu núcleo até a superfície, mas 8 minutos e 20 segundos é exatamente o tempo que a luz solar leva para chegar até a Terra. Ela faz o trajeto de 150 milhões de quilômetros, que é a distância que nos separa do Sol. Não estamos mais na zona habitável. Essa região é a distância de uma estrela, no nosso caso o Sol, na qual a água líquida pode existir na superfície de um planeta. Agora que o Sol se foi, sua luz não vai mais nos alcançar, e nosso planeta aos poucos se tornará uma rocha congelada e sem vida. Sabe-se lá se teremos tempo suficiente para inventar alguma tecnologia que nos forneça a energia solar necessária para sustentar a vida na Terra. Se não, bem, milhões ou bilhões de anos depois, os cientistas de outras civilizações explorariam nosso planeta, tentando encontrar evidências de que já existiu vida aqui. É o mesmo que fazemos com Marte e outros planetas do nosso sistema solar, procurando descobrir se esses lugares sempre foram inabitados ou se há algum sinal de que algum organismo já viveu ali. A outra coisa, também essencial para a nossa existência, que viaja na velocidade da luz, é a gravidade. Sem o Sol, nos próximos 8 minutos, os planetas continuariam circulando ao redor do espaço vazio do nosso sistema solar, até o relógio bater e eles finalmente saírem sem rumo pelo espaço sideral. Nossa Lua não tem uma gravidade suficientemente forte para nos manter no lugar. Ela não consegue brilhar tão forte a ponto de nos fornecer calor ou sustentar a vida. Está tão longe que mal conseguimos vê-la agora. Sem a Lua, que viajava tranquilamente perto do nosso planeta, vemos que as marés estão diminuindo com uma rapidez impressionante. Ah, e está ventando bastante. Os ventos estão muito mais fortes e velozes agora. Quando as coisas estavam normais, nosso planeta ficava a uma inclinação de 23,5 graus e era por isso que tínhamos as mudanças de clima e estações. Agora, essa inclinação é tão extrema que está ficando muito frio e rapidamente. Nosso tempo está quase acabando. As pessoas estão gritando e todos estão em pânico. Ainda temos talvez 1 minuto até afundarmos na eterna escuridão. Terceiro cenário. Não sabemos ao certo o que aconteceu e como a vida que vivíamos tranquilamente ontem chegou ao fim assim, de repente. Ninguém pôde prever, mas parece que, do nada, uma estrela de nêutron gigante assumiu o lugar onde o Sol costumava ficar. Isso não é algo que reconheceríamos sozinhos, apenas percebemos que alguma coisa estava diferente e que o Sol havia ficado menor e mais estranho.
O resto ficamos sabendo no noticiário, e ninguém sabe como isso aconteceu. Talvez nosso Sol esteja em algum lugar atrás dessa estrela de nêutron, ou foi empurrado por ela para fora de nosso sistema solar, rumo a um destino desconhecido? Uma estrela de nêutron é o objeto espacial mais denso que conhecemos. Ela tem quase o dobro da massa do nosso Sol, mas comprimida em apenas 15 km de diâmetro, o que equivale ao tamanho de uma cidade na Terra. E se forma quando uma estrela gigante fica sem combustível, e então entra em colapso, em uma grande explosão. Sua região central, o núcleo, desmorona. Por isso, cada elétron, que é uma partícula negativamente carregada, e cada próton, a partícula positivamente carregada, batem um no outro, formando um nêutron, que pode ser não carregado ou neutramente carregado. Agora estamos em uma situação complicada, praticamente à espera do fim do mundo. Essa estrela de nêutron possui uma gravidade 2 bilhões de vezes mais forte do que a da Terra. Isso significa que nosso novo Sol puxará todos os planetas do nosso sistema solar para si e os destruirá. Ele já começou. Pela primeira vez na história, os planetas estão deixando suas órbitas estáveis, atraídos pela força poderosa de uma estrela de nêutron. As coisas estão ficando caóticas com muita rapidez. E não vai parar por aí. Uma estrela de nêutron gira mais de 700 vezes por segundo, o que é incrivelmente rápido. O nosso Sol gira uma vez a cada 27 dias. Então, após destruir todos os planetas, incluindo o nosso, essa estrela vai continuar girando pelo universo, a cerca de 1/5 da velocidade da luz. Talvez desacelere e se apague com o tempo. Talvez não. Após milhares de anos, muitas estrelas de nêutron começam a desacelerar e a se apagar. Mas nem sempre isso acontece. Se essa encontrar outra estrela, vai orbitá-la e começar a se alimentar de sua atmosfera, até as duas entrarem em colapso e se transformarem em um buraco negro gigante. Mas o nosso Sol iria se apagar de qualquer maneira. Quando a estrela de nêutron chegou, ele já tinha 4,6 bilhões de anos de idade, que é cerca de metade de seu ciclo de vida. Já havia queimado praticamente metade de suas reservas de hidrogênio e tinha suprimentos suficientes para mais 5 milhões de anos. Ele estava destinado a ficar do tamanho da Terra algum dia. Depois que ficasse sem combustível, simplesmente entraria em colapso e teria retido uma quantidade enorme de massa, mas seu volume seria parecido com o de nosso planeta. Sem Sol, sem vida. O resultado seria praticamente o mesmo. Mas assim o processo seria bem lento. Quem sabe até lá os humanos já teriam conseguido sair desse sistema solar? Só que as estrelas de nêutron abreviariam drasticamente os nossos dias, e tudo seria muito mais caótico. Se uma estrela de nêutron ficasse maluca em algum lugar distante, em outra galáxia, só veríamos com o formato de um flash distante de luz, que chamaríamos de pulsar. Mas assim, no lugar do Sol, BUM! Você sabia que o nosso Sol é, na verdade, verde? Ok, estou brincando. Na realidade, ele é de todas as cores que você possa imaginar ao mesmo tempo. Espere, o quê? Sei que parece uma piada, mas estou falando sério. Não dá para perceber? De fato, nosso Sol contém absolutamente todas as ondas do espectro de luz. Ele é simultaneamente vermelho, azul, verde e amarelo. Você escolhe. De onde você acha que vem o arco-íris? Quando a luz do Sol é refletida pelas gotículas de água no ar, ela se divide em várias ondas coloridas que podemos ver individualmente. E quando elas estão todas juntas, vemos um raio de luz branca. Nossos olhos não conseguem perceber o conceito de todas as cores ao mesmo tempo, portanto, a combinação delas parece branca para nós. Espere, você pode dizer, por que branco? O Sol não é amarelo? Sim, ele também é amarelo, mas por favor não fique olhando para o Sol só para ter certeza. Ele parece branco quando o vemos da Estação Espacial Internacional. Essa é a cor real do Sol, como nossos olhos a percebem. O Sol adquire uma tonalidade amarela quando seus raios são dispersos na atmosfera da Terra. Nossa atmosfera não permite que os raios azuis do espectro passem facilmente. Mas e os vermelhos? Claro, por que não? Por sinal, é por isso que o céu parece azul para nós. A atmosfera espalha a cor azul por toda a parte. Durante o nascer e o pôr do sol, as ondas azuis curtas são refletidas, mas as vermelhas longas nos alcançam perfeitamente. É por isso que vemos o pôr do sol como rosa, laranja ou vermelho. Mas o que aconteceria se o sol tivesse uma cor diferente? Para responder a essa pergunta, vamos repetir rapidamente o que aprendemos. Primeiro, o Sol tem todo o espectro de cores em seu interior. Segundo, nossa atmosfera é do tipo raios azuis? Não. Raios vermelhos a qualquer momento. Portanto, você provavelmente já adivinhou o que aconteceria se o Sol fosse, digamos, vermelho.
o mundo inteiro ficaria parecido com o que acontece durante o pôr do sol. Nada mal, né? Não precisaríamos nem esperar o anoitecer para admirar o céu escarlate. Água laranja e uma lua vermelha brilhante. Sim, seria mais escuro do que estamos acostumados, mas ainda assim nada mal. Por sinal, um dia o sol realmente ficará vermelho. Quando sua vida chegar ao fim, ele se expandirá e gradualmente se transformará em uma gigante vermelha antes de finalmente se extinguir. Mas, isso não será muito divertido para nós, então vamos torcer para não estarmos por perto para ver esse momento. Eu sei que eu não estarei. Tenho uma festa para ir. Ok, e se o sol fosse verde? Bom, a verdade é que o sol é verde. Aqui está o seu diálogo. Espere, está brincando comigo? Você não acabou de dizer que ele é branco? Por sinal, muito bem em perguntar isso. Não exatamente, amigo. O Sol apenas parece branco, mas tecnicamente ele tem uma temperatura de cerca de 5.500 graus Celsius, e o comprimento de onda máximo do espectro do Sol corresponde à tonalidade verde-azulada. Mas para ter certeza de que o Sol é verde, precisamos abafar o restante do espectro visível. Assim, nossa atmosfera deixará passar uma cor verde pura. E o que acontecerá então? Bom, tudo será verde, e tudo também se tornará um pouco mais escuro. Convenhamos, não é fácil ser verde. Muito bem, vamos em frente. Agora vamos pintar o Sol de azul. Estrelas azuis de fato existem. Elas são chamadas de gigantes azuis. Felizmente, nosso Sol não é uma delas. Por que felizmente? Bom, porque se ela fosse uma gigante azul, seria uma estrela jovem, bonita, inimaginavelmente grande e muito, muito quente. Veja, nossa lógica vermelho é quente, azul é frio não se aplica às estrelas. As estrelas mais quentes são brancas e azuis, e as mais frias são amarelas e vermelhas. Sim, o nosso Sol é realmente muito frio, comparado a outras estrelas. Agora pegue a temperatura média de sua cidade e multiplique-a por centenas de milhares. Sim, estamos lutando contra o aquecimento global aqui, mas e as queimadas globais? Não, obrigado, gigantes azuis. De qualquer forma, vamos imaginar que o Sol ficasse azul. Como veríamos o mundo? Surpreendentemente, nada mudaria. Lembra que eu disse que a atmosfera dispersa a luz azul? É por isso que, nesse caso, tudo permaneceria quase o mesmo. Talvez o céu ficasse mais azul, mas não veríamos muita diferença. E, finalmente, a opção mais sombria, trocadilho intencional. E se o nosso Sol ficasse preto? Faça um estoque de lâmpadas e velas, porque não haverá mais luz. As pessoas usam eletricidade em todo o mundo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Também não podemos mais ver a Lua, afinal, só podemos observá-la hoje em dia porque os raios do Sol são refletidos nela. Agora, a única coisa que ainda temos para iluminar nossas noites são as estrelas. Mas elas não nos ajudam muito. Ainda bem que esse cenário é totalmente irreal e não existem estrelas negras, certo? Bom, sim, não existem estrelas negras. Ainda assim, o nosso Sol acabará se tornando completamente negro um dia. E não estou me referindo a um buraco negro, estou falando de anãs negras. Você provavelmente já ouviu falar de anãs brancas, talvez até de 7 anãs. Quando uma estrela como o nosso Sol está prestes a terminar sua vida, ela se expande e se transforma em uma gigante vermelha. E então, perdendo gradualmente suas camadas superiores, ela se transforma em anãs brancas. Como elas não produzem mais combustível, esfriam lentamente. Tudo o que resta é um pequeno núcleo, vivendo sua vida e brilhando intensamente. E quando a estrela esfria completamente, certo, ela se transforma em uma anã negra. Mas você provavelmente nunca ouviu falar delas. Por quê? Porque, surpresa, elas não existem. E não, eu não estava mentindo. O fato é que uma estrela precisa de cerca de 1 quatrilhão de anos para se transformar em uma anã negra. E o nosso universo ainda é um bebê, tem apenas cerca de 14 bilhões de anos. Portanto, nenhuma estrela chegou a esse estágio ainda. Mesmo a mais antiga delas ainda emite um pouco de luz. É por isso que as estrelas negras são apenas uma teoria. E é improvável que algum dia vejamos uma estrela assim. Mas lembre-se do famoso ditado: as estrelas que vemos à noite já são fantasmas porque sua luz chegou até nós somente agora. Isso é um mito. Todas elas ainda estão vivas. Isso é um mito. Por que eu estou lhe contando tudo isso? Vamos imaginar que o nosso Sol se transformasse em uma anã negra. Todo o sistema solar ficaria imediatamente mergulhado na escuridão absoluta. Também seria terrivelmente frio. A Lua sairia de sua órbita e se chocaria com a Terra. Espere, não.
Vamos ignorar esse momento e supor que ainda estamos vivos. Felizmente não congelaríamos instantaneamente, como você poderia pensar. O núcleo da Terra tem sua própria temperatura, mais de 5.000 graus Celsius. Mas as temperaturas na superfície do planeta ainda assim cairiam imediatamente para 0 grau. O núcleo esfriaria gradualmente. A cada 2 meses, sua temperatura cairia 2 vezes. Em apenas 2 meses, a temperatura da superfície da Terra seria de 123 graus negativos. E em um ano chegaria a 270 graus negativos. A maioria das plantas desapareceria rapidamente, não por causa do frio, mas por causa da falta de fotossíntese. Outras viveriam um pouco mais graças ao oxigênio que ainda restaria na atmosfera. E, curiosamente, as árvores sobreviveriam por muito tempo. Elas têm um metabolismo lento e obtêm açúcar do solo. A camada superior dos oceanos congelaria muito rapidamente. Felizmente, essa espessa crosta de gelo isolaria as águas profundas, de modo que o oceano inteiro não congelaria por algum tempo. As criaturas marinhas estariam se saindo muito bem. Elas já existiam muito antes de nós e já estão acostumadas a mudanças loucas de temperatura, a falta de oxigênio e de alimentos, a pressões enormes e a outras alegrias da vida no fundo do mar. E quanto a nós, humanos? Em primeiro lugar, começaríamos a ficar doentes. Sem a vitamina D, as pessoas enfrentariam um grande número de problemas de saúde diferentes. Além disso, nosso corpo precisa da luz solar para produzir melatonina. Essa melatonina nos ajuda a entender quando devemos ir para a cama e acordar. Se as pessoas não tivessem esse hormônio, seus corpos ficariam muito confusos e não entenderiam se precisavam dormir ou não. Isso significaria insônia para muitas pessoas, mas ainda assim conseguiríamos sobreviver. Teríamos 2 opções: construir submarinos gigantes e descer até as profundezas do oceano, mais perto do núcleo da Terra, ou permanecer na superfície, vivendo nossas vidas em algum local onde tivéssemos fontes de energia geotérmica, na Islândia, por exemplo. Também poderíamos nos estabelecer perto de vulcões. O calor deles seria suficiente para nos aquecer por um longo tempo. Nossa visão se adaptaria à escuridão, mas em algum momento ela atingiria seu limite máximo. Portanto, precisaríamos nos acostumar a viver na escuridão total. Mas quem sabe, talvez nos adaptássemos a essa vida também. Qual opção você prefere? Viver no fundo do oceano em um submarino ou na superfície perto de vulcões?